Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. Estou aqui tentando substituir o pastor Márcio, tentarei fazer isso à altura, tá bom? Irmãos, quero hoje conversar com vocês para responder uma pergunta: onde encontrar a felicidade? Onde encontrar a felicidade? Quero que você aí, acredito que já está com a sua Bíblia perto de você, e quero pedir para que você nos ajude. Aí do seu lado, abra sua Bíblia, vamos todos participar. Eu sei que o vídeo a gente fica muito cômodo, né? Até eu estou cômodo aqui, sentado na cadeira, mas isso não pode tirar de nós, apesar da comodidade, não pode tirar de nós a preocupação e a busca, a necessidade de aprendizado. E uma das formas de aprendermos é lendo. Então, por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, dos versos de 1 a 23. 1 Samuel 15, de 1 a 23. Vamos tentar encontrar aqui respostas de onde encontrar a felicidade. 1 Samuel 15, de 1 a 3, diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel:
Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto de ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos orar, queridos. Pai querido e Pai santo, dê-nos a oportunidade de, nesses momentos que estaremos conversando a respeito desse texto, de um livro histórico, da palavra do Senhor, queremos pedir ao Senhor, nos ajude, nos abençoe, e que o mesmo Espírito que abençoou aquela passagem, os profetas, para registrarem, Pai querido, essa passagem, que esse mesmo Espírito também venha falar ao nosso coração sobre as necessidades que temos, principalmente quando corremos muito para alcançar a felicidade. Ensina-nos, ó Pai, o princípio da felicidade e ajuda-nos, ó Pai, nessas buscas. Rogamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, algumas perguntas que eu quero fazer para você, não é fazer para mim também, para todo mundo. Onde buscamos a felicidade? Muitos, é claro, têm buscado felicidade em muitos locais, em muitas situações. Muitos têm buscado a felicidade no conhecimento, outros na fama, outros no prazer. Muitos buscam no dinheiro ou na realização profissional, ou no convívio e dependência de pessoas próximas. Ou quem sabe, muitos buscam a sua felicidade através das drogas, dos vícios. Ou também muitos buscam a felicidade na dependência de pessoas. E é claro, em muitos outros locais. Talvez você busque a sua felicidade em nenhum desses locais que eu mencionei. Mas fato é que você, assim como todo mundo, tem buscado a felicidade. E a pergunta é, onde temos buscado a felicidade? Esse texto aqui vai falar sobre 3 locais pelos quais pessoas buscam felicidade. E aqui nós vamos encontrar aqui 3 situações e 3 respostas para a pergunta, onde buscamos a felicidade. Eu gostaria que você estivesse comigo nesse segmento. Primeiro, a primeira resposta dessa pergunta, de onde buscamos a felicidade? A primeira resposta é, buscamos a felicidade no próprio coração. Versos 8, 13, 15 e no verso 20, vai mostrar algumas leituras para a gente. Vamos pensar aqui o que acontece quando buscamos felicidade no próprio coração. Antes do verso 8, porém, nós temos que observar para Saul, que há um detalhe aqui na questão de Saul. Há um detalhe aqui na vida de Saul que talvez seja básico, discutindo um pouco. Se você voltar comigo lá no verso 12, e nós vamos ler assim: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Pensem comigo. Samuel foi incumbido por Deus de ir para Saul, foi incumbido por Deus em uma batalha, vence a batalha vigorosamente, e o que ele faz depois que ele chega? Ele erige um monumento, ou seja, ele faz alguma estrutura, cria alguma situação pela qual naquele busto, naquela estrutura, naquele monte de pedras, naquele monumento, ele pudesse ser visto como alguém que alcançou o mérito. Já reparou? Olha no verso 12, como ele teve a preocupação de fazer um monumento.
Mas veja dois outros eventos, lá em 1 Samuel 7,12, quando Samuel vai e vence os filisteus também, depois de 20 anos de muita luta, o que nós vamos observar é o seguinte: tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então ele erigiu um altar, um monumento ao Senhor, não foi ao coração. Quando Josué, no capítulo 4, verso 9, diz: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali está até o dia de hoje. Ou seja, atravessando o Rio Jordão, caudaloso, época de enchente, não é? E o que ele fez? Ele pegou cada jovem de cada tribo e mandou pegar ali uma grande pedra, e no meio do Jordão, no meio do rio seco, ele erigiu ali uma coluna com 12 pedras, representando as 12 tribos. Erigiu ao Senhor. O monumento não foi a homens, não foi Josué quem fez com que as águas do Jordão ficassem como um muro. E também não foi Samuel quem venceu a batalha contra os filisteus. É por isso que tanto um quanto o outro erigiu um monumento não a si mesmo, mas ao Senhor. Já no verso 12 nós vamos olhar que Saul, depois de uma grande batalha, ele, como um rei novo no governo, ele deixou a sua marca no governo, deixou um monumento para que todos olhassem e pudessem dizer: Saul venceu o povo tal, Saul venceu o povo X, o povo Y, Saul venceu os amalequitas, povo poderoso, o grande Amaleque foi destronado por Saul. Aí vamos pensar um pouquinho sobre, nessa primeira resposta, dando essa introdução sobre Saul. Por que buscamos como resposta a felicidade no próprio coração? O verso 8 vai nos mostrar o seguinte: que quando nós olhamos para o coração buscando a felicidade, é o coração que vai definir as próprias regras. Não é verdade? Deus havia dado regras, mas olha o que diz no verso 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Qual era a ordem de Deus? Qual era o princípio, a regra, a lei estabelecida por Deus? Mate todo mundo. Mas observe que quando você recebe regras, ou quando você busca a felicidade dentro de você mesmo, então é você que estabelece regras. Não é Deus que estabelece regras na sua vida, não é igreja, não é família. Se você quer ir para o buraco, você vai, porque o seu coração está te conduzindo aqui. E por mais que Deus, a família fale, olha, o seu caminho já está traçado. Preste atenção que muitos de nós temos buscado a felicidade com o coração, e quantos não estão perdidos por isso? Porque, por mais que Deus estabeleça regras, quando o meu coração quer definir que a felicidade vem dele, então até nas regras de Deus eu coloco as minhas próprias regras. Eu que defino a situação. Verso 20, vê lá comigo no verso 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Davi mais uma vez está dizendo: olha, Deus mandou, mas eu acho que eu estou mais certo que Deus. A resposta, o projeto de Deus foi muito áspero, Deus foi muito bruto, foi muito mal. Então, eu acho que tem que ser melhor assim. Quantos não estão questionando Deus assim, queridos? Quantos não estão agindo assim? Como Saul, às vezes na busca da felicidade, da razão, se justificar diante de coisas. Então vamos falar sobre felicidade, aquilo que nos completa, aquilo que sacia o nosso desejo, aquilo que massageia o nosso ego, aquele que dá um tapinha nas nossas costas. Saul está mostrando que quando o nosso coração toma as rédeas do nosso sucesso, do nosso projeto, da nossa vida, nós vamos pegar tudo, inclusive a ordenança de Deus, e minimizar. Dá por tola, dá por infeliz, por irresponsável, por pequena ou muito áspera. Então o que nós fazemos? O nosso coração toma as rédeas da situação, porque ali é o caminho que o meu coração, que o seu coração quer traçar para isso. Vamos olhar um pouquinho ainda no verso 13. No verso 13 diz:
Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ora, quando buscamos a felicidade no próprio coração, nós vamos procurar agradar a Deus do seu jeito. Olha como nos versos anteriores, nós vamos observar o que? Lá no verso 8 e no verso 20, que Deus, por mais que tenha dado regras bem definidas para Saul, o seu coração diz: não vou seguir essas regras, vou seguir aquelas. E no coração de Saul estava tranquilo. Sabe por quê? É o seu coração quem dita regras. Então ele pensou, deve ter pensado, eu imagino, né? Que ele chega para Deus: não, senhor, o senhor deu uma regra, o senhor deu uma mexidinha, uma melhoradinha na sua regra, porque estava um pouco áspera, mas eu cumpri integralmente. Olha como o próprio coração define não só que regras quer servir, mas em como agradar a Deus. Quantos que você conhece, que eu conheço, que não estão vivendo a vida no mundo e acham que Deus se agrada da vida deles? Não, eu sou assim, mas Deus sabe do meu coração, eu estou com essa falha, com esse defeito, eu tenho esse defeito de caráter, mas Deus me conhece. Então ele chega para Deus tranquilo. Então vai mostrar justamente que quando buscamos a felicidade no próprio coração, nós procuramos agradar a Deus do nosso jeito, do jeito que o nosso coração quer e não do jeito que Deus quer. Uma outra regrinha que nós vamos ver aqui em como buscar a felicidade, no caso, quando buscamos a felicidade no próprio coração, o caso de Saul, o próprio coração procura também agradar todo mundo. Ele não só quer agradar a gente, mas quer agradar a Deus do seu jeito, mas ele faz questão também de ser uma pessoa agradável. Aliás, a felicidade que ele está sentindo em quebrar as regras de Deus, aliás, quebrar não, melhorar as regras de Deus. Se chegar diante de Deus tranquilo, porque o coração dele fez uma coisa certa, como se Deus não tivesse feito certo, e aqui ele agrada também o povo. Olha que coração bom, isso aqui é uma felicidade no coração, ele agrada a todo mundo, porque o coração dele acha que é isso que deve fazer. O verso 15 diz: respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ora, quando o seu próprio coração quer estabelecer princípio de valor e de felicidade na sua vida, você vai agradar todo mundo. Mesmo que agradar todo mundo seja desagradar a Deus. E não foi isso que aconteceu. Saul era um rei. Ele poderia ter dito às pessoas: vamos parar com isso. Aqui eu sou o rei, vamos obedecer a Deus integralmente. O coração dele já diz: Deus não está tão certo. E quando ele pensa, ele para agradar seus amigos, que no começo 3.000 se juntaram a ele, ele diz: não, vamos deixar o povo escolher. Aliás, o povo lutou aí bravamente, então deixa o povo definir, escolha um pouco. O coração nosso, quando quer ditar regras, uma das regras é não ditar regras, é deixar solto, porque aí você tem a confiança do povo, você fica tranquilo com o povo, você satisfaz a turba, você se sente bem porque você deixou o povo livre. Saul poderia dizer: vamos seguir a Deus. O meu coração está tendencioso a tomar muitas coisas aqui, mas eu devo refrear o meu coração, porque o meu coração é mau, corrupto, o de vocês também é, então vamos seguir a Deus. Mas quando buscamos a felicidade com o nosso coração, o que nós percebemos aqui é que o coração de Saul estabelece suas próprias regras, adora a Deus do jeito que ele quer e ainda tenta agradar todo mundo. Quando procuramos responder a pergunta onde encontrar a felicidade, nós precisamos aqui no texto olhar para uma segunda resposta. Buscamos a felicidade tentando agradar as pessoas ou o povo, ou seja, buscamos a felicidade no povo, na resposta do povo. Aí vamos pensar comigo o seguinte, até anotei algumas coisas aqui sobre isso. Vamos pensar o seguinte: povo enquanto sociedade. Olhando para esse povo aqui, o povo em questão, o povo que estava ali com Saul, o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma grande festa. O povo estava chegando na cidade fazendo festa, até porque barulho já tinha. Balido de ovelhas, mugido de bois, e o povo conversando, talvez festejando, tocando, cantando. Por quê? Vieram vitoriosos na batalha.
Então o povo aqui já chega estabelecendo sua regra. Ó, ninguém vai descansar, ninguém vai dormir, ó, que ninguém esteja doente, nós não queremos ver se alguém está com um velório, nós não queremos ver a privacidade de ninguém. O povo chega estabelecendo as suas normas. Eles estão vindo da batalha, se sentiu no direito de falar alto, de gritar, mostrar para todo mundo que os campeões chegaram, os vitoriosos chegaram. Então que o mundo pare, porque o povo está dizendo para parar. O povo está mostrando aqui as suas conquistas. O povo geralmente não tem um líder, mas tem líderes. O povo é o seu líder. Não há, naquela voz da consciência, não há voz de Deus no meio do povo. Mas a turba, a multidão estabelece suas regras, estabelece suas leis. E quando um dentro da multidão que queira liberar não agrada a todo mundo, eles já dizem logo, crucifica-o, crucifica-o. Isso é o povo. É todos aqui, todos que estavam ali, integram um grande bolo. Muitos falam, outros cantam, outros gritam, outros arruaçam. E se porventura alguém fala, oh, silêncio, eu quero dormir, o que é isso, rapaz? Responderia alguém do povo, nos respeite, nós estamos vindo para a guerra, enquanto vocês estavam no bem bom, nós estávamos guerreando por vocês. Olha como o povo, como a turba, a maioria, estabelece os seus princípios, estabelece os seus valores. E esse povo, assim como Saul, fizeram questão de quebrar as regras estabelecidas por Deus. Deus havia falado para esse povo no capítulo 14, que quando eles pediram um rei, não estavam pedindo um rei, mas estavam rejeitando o próprio Senhor como rei. Então o povo aqui vai dizer, o que é melhor para a sua alegria, o que é melhor para você, nós sabemos. A turba, assim como foi o caso de Saul, vai dizer para nós, então, buscamos respostas, às vezes, não só no coração, mas buscamos a felicidade, tentando agradar as pessoas ou buscando no povo. Vamos pensar aqui, verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Olha o povo dizendo aqui, Deus tem as regras dele, mas nós somos muitos, então vamos colocar as nossas regras. Não é igual ao seu coração? Qual que é a diferença do coração buscando a felicidade e do povo dizendo para você sobre felicidade? É que às vezes o povo, sendo maioria, vai dizer para você, é desse jeito, não do seu jeito. Então, com a grande multidão, às vezes você vai perder por ser minoria, mas ela vai te dar uma felicidade, ela vai te dar um prazer, mesmo que não a contente, mesmo que você não satisfaça na hora, mas ela vai te envolver. A multidão, o povo, a sociedade, a mídia como um todo, as pessoas vão dizer para você que felicidade é do jeito que eles estão dizendo, não do jeito que você quer às vezes. E eles poderiam dizer, olha, do seu jeito está certo, mas nós temos um jeito melhor. Então nós vamos olhar aqui que muitos buscam a felicidade tentando seguir ou agradar a massa, o povo, a turba ou a multidão. Um outro ponto, que é o mesmo caso do coração, mas de um aspecto coletivo, verso 21, mas o povo tomou despojo, ovelhas e bois, o melhor dos designados à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Gente, olha aqui, irmãos, qual foi a ordem de Deus? Não tem despojo. O que é despojo? Despojo é o melhor da guerra. É o melhor que você pode usufruir dentro de um povo que foi dominado. Despojo é aquilo que você está autorizado a buscar de riqueza e de bens do povo vencido. E isso era um princípio, né? Davi estabelece a lei do despojo. Não havia problema em ter despojo de guerra. Você vai para uma nação e vence a nação, e você pega suas riquezas, pega seu gado, pode pegar escravos, como era o caso da época, você estabelece impostos, você faz tudo isso, nenhum problema. Só que o povo está dizendo aqui que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo está acima do que a voz de Deus está dizendo para o coração das pessoas. Olha, Deus está dizendo que não é para ter despojo, então vamos fazer o seguinte, vamos ter os nossos despojos de guerra, vamos pegar o melhor para nós e ainda vamos pegar um pouco aqui e servir em sacrifício. Olha,
oferta viva, oferta pacífica a Deus. Vamos sacrificar um pouquinho. Olha o que o povo está dizendo. O povo está dizendo que Deus pode estabelecer regras, mas o povo é mais do que Deus. É o povo que vai dizer para mim e para você como ou se deve ou não seguir as regras. Deus diz, não tem dispor de guerra, eu não quero nada disso me agrada. Sabe por quê? Há muito tempo esse povo atrapalhou o povo, até na passagem lá para os cananitas, esse povo, os amalequitas, foi aquele que fez com que o povo de Israel andasse por muitos e muitos quilômetros, porque não deixaram passar pelo meio, nem se pagasse o aluguel, eles não deixaram, e Deus falou, vou fazer vingança. Então, Deus deu a ordem. O que o povo está dizendo? Nada, Deus é vingativo, já passou, vamos ver diferente. Olha, tem um gado bonito, olha cordeiros bons, olha, e tem outra. Olha como esse rei aqui, ele é inteligente. Olha como esse rei conversa bem. E ele está dizendo justamente isso. O povo está dizendo que eles têm uma consciência melhor, têm um entendimento melhor. Eles é que sabem se vão desprezar as riquezas, obedecendo a Deus, ou se vão seguir o seu coração, não atentando a Deus, e para agradar a Deus faz uma festinha. Vamos levar um pouco, a gente sacrifica para Deus, mas a gente vai ter os nossos méritos também. Então nós vamos olhar que o coração é aquele que é uma fonte, é uma resposta de onde buscar a felicidade, porque o nosso coração, parecido com o coração do povo, determina as suas regras, serve a Deus do jeito que quer e agrada a todo mundo para ficar bem na vida. Quando buscamos a felicidade na sociedade, a sociedade é volúvel, o seu coração nem sempre vai seguir, e por vezes a sociedade vai te enganar, mas você vai querer a felicidade, vai se deixar levar, é como uma onda no mar, vai deixar levar. Enquanto você pensa um pouquinho, se você vai olhar a política escrita por Aristóteles, diz que lá no capítulo 2, em que a família foi estabelecida para atender às necessidades dos homens. Aristóteles diz isso, que a família foi estabelecida para suprir a necessidade dos homens, não foi a sociedade. A sociedade é um aspecto secundário das famílias. Não foi o povo que foi colocado para suprir as necessidades da busca de felicidade para a família, mas é a própria família. A sociedade é o juntamento das famílias, mas é a família o berço maior para a busca da felicidade. Não o coração, não o indivíduo, não a turba, não o povo, que esse povo demonstrou aqui, que eles não estavam preocupados com a lei de Deus e vão servir a Deus do jeito que eles acham. Se segue a regra, sacrifica como quiserem. Então o povo está dizendo que a busca da felicidade neles é como eles querem. Eles estabelecem as regras e você que se encaixe nelas. A terceira resposta de como buscar a felicidade, e é aqui justamente a grande briga de Samuel com Saul, de Deus na sua insatisfação com Saul. Obedecendo ao Senhor. Quer ser feliz, quer ser próspero, obedeça ao Senhor. Vamos aqui caminhar um pouquinho. Deus é objetivo nas suas ordens, nas suas regras, nos seus mandamentos, nos seus ensinos, nas suas propostas, nas suas intenções. Deus não deixa nada nas entrelinhas. Deus não nos dá ordem, dando uma segunda intenção, segundo entendimento, ou Deus também não dá ordem dizendo para você, cumpra se quiser, faça do jeito que você achar melhor, ou diria assim, nesse caso você se vire, fique à vontade. Não, Deus está mostrando para nós que Ele é um Deus que estabelece regras, essas regras são em nosso benefício, para que nós possamos ser felizes de fato. Nós só poderemos ser de fato felizes quando Deus é aquele que é agraciado com a nossa obediência. Felicidade vem como consequência de obediência. E olha aí, verso 3, a regra. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupes. Essa era a regra. A regra é muito simples. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Enviou, verso 18, enviou-te o Senhor a este caminho e diz, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Queridos,
Às vezes ficamos preocupados em ficar querendo adivinhar, analisar se Deus está certo ou errado, ou até ficar ali parado no tempo tentando responder por que Deus mandou fazer aquilo. Ou nós ainda ficamos dizendo, mas que Deus mau, mandou matar todo mundo, que é isso? Ai, que Deus vingativo. Aí tem outros que dizem, não, é por isso que no Velho Testamento é um Deus mau, rígido, e no Novo Testamento é um Deus mais gostoso, mais maleável. Não, é o mesmo Deus, querido, não mudou nada. É o mesmo Deus do ontem, de hoje e será eternamente. Ele é um Deus que coloca regras, Ele é um Deus que está acima de mim e de você. E eu e você precisamos saber disso. Para de ficar questionando por que Deus faz isso, por que Deus fez aquilo. Olha, seja obediente. Não questione Deus. No caso da vida do povo foi o contrário. Deus mandou fazer e eles andaram por outro caminho, seguiram o seu coração, seguiram a turba. Turba é multidão, tá? Turba, multidão. Seguiram o povo. Seguir o coração, às vezes vai te levar a bons lugares. Ouvir o conselho da sociedade, às vezes a grande multidão pode até estar certa. Mas no geral, seguir a Deus é mais confiável, é mais certeiro, gera para você, através da obediência, muito mais felicidade. Ao invés de você ficar jogando na loteria, seguindo o seu coração, ou seguindo os mandos e desmandos dessa sociedade corrupta. Quando respondemos, buscamos a felicidade obedecendo ao Senhor, precisamos entender que mesmo quando errados, Deus nos mostra o caminho que seguimos para se fazer entendido. Vamos pensar aqui. O que Deus queria de Saul? Obediência. Deus deu a regra, não foi clara a regra, você não concorda? Olha, vai, pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhes poupe. Está clara a regra? Beleza. Na discussão com Saul, Deus faz questão de falar com Saul. Verso 19. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, por que você não seguiu a Deus, seguiu o povo? Deus poderia rejeitar Saul, como ele de fato rejeitou, falou com Samuel alguns versículos anteriores. Deus rejeitou. Mas olha como Deus, através de Samuel, é um Deus justo e está falando por que ele foi rejeitado. Porque você deu ouvidos ao seu coração e não me obedeceu. Você interpretou mal as minhas regras voluntariamente e você me adorou como o seu coração, não como eu quero. Você seguiu o povo. Você sabia que não era aquilo que deveria fazer e você seguiu o povo deliberadamente. Ou seja, você tentou agradar mais as pessoas do que a mim, Saul. Olha como Deus é justo, e quantas vezes não acontece conosco? A gente sabe que deve fazer o certo, a gente faz errado, a gente comete burradas, não é isso que acontece? E lá na frente a gente bate a testa, bate a cabeça, e a gente lá no fundo fala, eu sei o que está me acontecendo, por causa da desobediência que eu estou dando. Sabe o que nós fazemos? Não, mas Deus está sendo maldoso demais, eu não mereço passar por tudo isso. Ué, então obedeça. O que Deus vai falar ainda? O que Deus vai mostrar ainda para mim e para você sobre esse buscar a felicidade através da obediência ao Senhor? Vamos para o terceiro ponto, quando o segredo do sucesso de buscar a felicidade é obedecer ao Senhor. O segredo é sempre um caminho só, obediência. Obediência. Verso 22 e 23 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Caminhando para a conclusão, gostaria de pegar duas frases que ele fala aqui no verso 23. Quando ele fala que o ideal de Deus para a nossa vida é a obediência. Porque no sacrifício alguém tem que morrer por uma falha. É isso que ele está dizendo. Se você obedece, ninguém morre, nem animais. Mas se você desobedece, você tem que reconhecer sua culpa.
Você tem que se curvar, você tem que aceitar que você andou errado, desobedeceu, e às vezes o nosso coração não quer ser confrontado com isso. O nosso coração não quer ouvir que ele está errado. Nosso coração quer se justificar. É por isso que ele está falando, para não passar por esse processo da vergonha, de reconhecer o erro, de começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Mas para evitar tudo isso, obedeça. Tenha um coração humilde. E ele está dizendo aqui que é como essa desobediência, ou a rebelião aqui, que rebelião e desobediência são sinônimos. Ele diz que é igual ao pecado de feitiçaria. E qual é o problema da feitiçaria? É de você seguir falsos profetas de falsos deuses. Então ele está falando que a rebelião aqui, ou a sua desobediência, é tão cega como aquele povo que segue outros deuses e sacrifica por aqueles deuses. É um caminho diferente do que Deus está falando. É isso que está falando, que a desobediência vai me conduzir para outro caminho, para outro rumo. E é a desobediência que vai fazer isso, é a rebelião que há no coração. E vai falar sobre a obstinação aqui. Sobre a obstinação, é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Ou seja, obstinação aqui é o orgulho, a arrogância, a prepotência. Fala que é como a idolatria. Por quê? É alguém que tira Deus do lado, é isso que o orgulho vai fazer. Tira Deus do lado, ele não se reconhece como inferior a Deus, não se conhece pecador, não vê que Deus está certo, então ele tira Deus da situação. É a mesma ideia do ídolo do lar. Todo mundo em Israel tinha um ídolo do lar, um ídolo pequeno de 20, 25 centímetros, e ficava lá e servia a Deus, mas na hora da dificuldade pegava lá e fazia um sinal da cruz e cogitava entre dois senhores. Jesus lá vai falar lá na frente, olha, não se cogita entre dois senhores, porque você vai amar um e odiar o outro. Aqui chegamos no mesmo caso. Quando você desobedece ou busca a felicidade que não é em Deus, você está seguindo falsos profetas. O seu coração é um falso profeta, a sociedade é um falso profeta, dizendo para você, eu tenho o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E o orgulho, a arrogância, a presunção, é como a idolatria, como é coisa sem sentido, ou como servir e adorar tudo ou todos, menos Deus. Queridos, pense nisso. Deixa Deus agir no seu coração. Reconheça que o seu coração tem sido rebelde. Reconheça que tem buscado felicidade a todo custo, menos a custo da obediência ao Senhor. A sua felicidade está embasada em quê? Que tipo de prazer? E nessa busca, você tem dado com burros na água. Pare com isso. Deixe de ser orgulhoso. Reconheça a sua falha. Peça perdão a Deus. Busque nele e creia que ele vai te abençoar. Vamos orar. Pai querido e Pai santo, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja conosco. Abençoa-nos, ó Pai, constantemente, porque precisamos do Senhor. Dê-nos a oportunidade de seguir ao Senhor de fato e de verdade. E que a nossa vida seja uma busca constante de servir e agradar ao Senhor, apesar do nosso coração e a sociedade dizerem o contrário. Ajuda-nos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Até a próxima oportunidade.